Depois de muito tempo e muitas polêmicas sobre esse volume 2, eu vou falar sobre ele e analisar tudo o que eu achei. Long live begin. You find Becca, we end this once and for all. We stay true to ourselves. Stay true to our friends. No matter the cost. Ladies and gentlemen, welcome to Stranger Things Season 5. We're just kind of savoring every single moment. I think this is going to be the best season yet. This is the season the fans have been waiting for. Meu nome é Cauã Rosas e hoje nós vamos falar sobre o segundo volume da quinta e última temporada de Stranger Things. Uma coisa que eu já esperava e graças a Deus aconteceu é o segundo volume é mais equilibrado que o primeiro. Existem respiros, existem cenas dramáticas, conversas necessárias, desenvolvimento de personagem, mantendo a ação, mas equilibrando com a essência da história e a trajetória dos personagens. Eu achei que o primeiro volume ele foi corrido até demais. É dinâmica, a temporada é dinâmica e isso é uma qualidade, mas no primeiro volume eu percebi que tava muita rapidez, a ponto da gente não ter respiro, a ponto da gente não ter cena dramática, a ponto da gente não conseguir absorver o que estava sendo passado. Então às vezes ficava denso demais por ser rápido e muita ação na nossa frente de um jeito exacerbado. Então eu gostei que eles conseguiram fazer esse equilíbrio. No final do primeiro volume eu já tinha visto isso acontecer, então eu estava esperançoso pro segundo volume isso ser fortalecido e eu senti que foi. Então no quinto episódio, no sexto episódio, no sétimo episódio a gente teve mais equilíbrio em relação ao primeiro volume. E eu não poderia deixar de falar dos visuais magníficos, a produção impecável e composições de cena incríveis que eles fazem na temporada inteira, né? Stranger Things sempre teve muito investimento, mas ao decorrer do tempo só aumentou e o dinheiro só foi sendo mais, portanto mais qualidade e mais grandiosidade nas cenas. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que eles acabaram esquecendo de coisas muito importantes e isso é o mínimo, digamos assim, para uma série grande como Stranger Things. Agora para os pontos negativos. Muitos diálogos expositivos. Os personagens descobrem as coisas cabais da série sem esforço. A explicação é dada de bandeja com jeitos estúpidos. Eu não vou dar exemplos aqui porque seria spoiler, mas Stranger Things sempre funcionou com esses diálogos expositivos, esses monólogos onde algum personagem fala uma coisa, aparece na tela e é um grande plot twist, uma grande descoberta, e eu amo o jeito que eles fazem isso. Só que nessa temporada eu acho que foi simplesmente sem esforço. A gente descobre coisas importantíssimas da série, coisas que eles deveriam procurar desde a primeira temporada, de um jeito estúpido, eles nem procuram direito, é dado de bandeja pra eles. Os personagens são inteligentes, ou pelo menos são vendidos como inteligentes, e não são eles que ganham mérito por aprender as coisas, por descobrir as coisas, por ligar um ponto a outro. É simplesmente dado pra eles. As coisas são muito simples. A explicação do que é tal coisa que a gente tá teorizando desde a primeira temporada vem de um jeito facílimo e, claro, vem tudo que você precisa saber pra descobrir o que é tal coisa. Você não descobre, você não vai, né, teoriza, vê pista por pista, e eles também não incluem o público. Então nem os personagens, nem o público tem a chance de tentar entender. A gente só entende porque é mastigado e explicado e é dado na nossa cara. Inclusive de um jeito muito concentrado, porque quando eles decidem que eles vão explicar sobre o que é tal coisa, tal aspecto da mitologia, eles explicam. E aí a gente sabe o que é. Então a gente tá há 5 temporadas, há 10 anos, tentando descobrir o que é, sem saber o que é, esperando uma grande explicação com os grandes plot twists que eles dariam. E aí chega agora e a gente descobre numa cena de 10 minutos. Ou em um episódio, ou em 2 episódios. Era pra ser a temporada inteira procurando isso, e era pra vir dos personagens e do público, porque quando a gente teoriza, e olha que a gente teoriza, a gente participa da série, a gente interage, então a gente descobre junto com eles, a gente vai tentando ligar os pontos, a gente vai tentando ligar as pistas. Só que Stranger Things já dá de bandeja, tanto pros personagens quanto pros fãs. Planos que não levam a lugar nenhum. É uma temporada dinâmica, mas que muitas vezes enrola na finalidade e esvazia o esforço dos personagens com objetivos fracos e óbvios. Eles fazem muitos planos desde o começo da temporada e eu acho isso ótimo, porque Stranger Things sempre enrolava muito no começo, fazia sentido, porque tinha tido salto temporal e a última temporada não tinha vindo com tanta força, mas
na 4ª temporada terminou com um final inacabado mostrando que era aquilo ali. Aquilo ali era Stranger Things. Não tinha, mas e se rolar alguma coisa? Já está rolando. Então nessa 5ª temporada eles já tinham que começar na ação, já tinham que começar fazendo plano e eu acho isso ótimo. Mas você percebe que ao decorrer da temporada eles fazem planos que não levam a lugar nenhum. Eles estão só esperando a batalha final e a gente sabe disso, a gente sabe o dia que vai acontecer a batalha final, que é no dia 6 de novembro. A gente fica esperando a batalha final e é isso. A batalha final de fato só acontece no último episódio, uma batalha extremamente frustrante inclusive. Então a gente passa a temporada inteira com vários planos e planos e planos que de fato não fazem nada. A gente não descobre coisas importantíssimas pelos planos, a gente descobre as coisas importantíssimas, a gente descobre um monte de dúvida da mitologia da série com diálogos expositivos, mas a gente não descobre a mitologia da série com os planos que os personagens fazem. Os planos que os personagens fazem é sempre pra tapar buraco, é sempre pra tentar adiar uma coisa ruim, esconder uma coisa e botar debaixo do tapete. A gente sabe que tudo isso vai voltar no último episódio, e pra mim não faz muito sentido. Pra mim era pra eles estarem fazendo planos, executando planos, vendo o que é que deu certo do plano, tentando de novo e fazendo plano pra ter sucesso. Mas eu acho que ficou plano solto. Teve alguns planos que não tinham objetivo, planos soltos, planos que não tinham ali uma certeza de que ia dar alguma coisa e os planos não iam pra lugar nenhum. Eu tô comparando, inclusive, com as outras temporadas, porque nas outras temporadas eles tinham um plano e eles executavam o plano. Mesmo que não desse exatamente como planejado, eles faziam um plano. Por exemplo, o episódio da prova da sauna, acho que é o 4º da 3ª temporada, que os meninos se reúnem pra fazer o plano da prova da sauna, botam o Billy dentro da sala, fazem todo um negócio lá, e aquele plano é um plano bem sucedido, deu certo. Então ali eles fazem um plano, todos os personagens focam naquele plano, e eles fazem um plano, eles executam o plano e veem o que deu certo do plano e tentam fazer coisas. Nessa temporada eu acho que fica tudo muito pro final. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, deu errado, não vai dar certo, e é isso, e é isso, e é isso. E tanto os planos que dão errado, quanto os planos que dão certo, na minha opinião, não levam a lugar nenhum. Fica só nessa questão de plano aí, deu certo, legal, adição de um personagem e é isso. Salvou alguém e é isso, não leva a lugar nenhum. E se deu errado, aí não leva a lugar nenhum mesmo, não tem nada, não fica com consequência nenhuma. Isso pra mim é um pouco frustrante, porque todos os personagens estão tentando fazer o plano, então eles tinham, pelo menos que ganhar alguma coisa com isso. Até porque os planos deles são bons, então apesar de ser arriscado, alguma coisa tem que dar certo nesse plano. Episódios que começam e terminam no mesmo lugar. A situação não evolui, a coisa piora só no gogó, mas não vemos as consequências. Os personagens só estão esperando a batalha final, que só acontece no episódio final, sem plot twists e desenvolvimentos necessários, só enrolação. Eu amo a principal cena do 7º episódio, mas que episódio foi esse? No começo do episódio eles estavam num lugar e no final do episódio eles estavam no mesmo lugar. Não literalmente falando, mas eles não evoluíram, eles não fizeram nada de importante. É como eu disse, eu tava gostando muito porque eu tava achando que ia ter mais. Então, quando eu me dei conta de que a gente tava no 7º episódio e que só faltava um, eu falei, talvez essa temporada não seja tão boa quanto é o que eu tô pensando. Porque eu tava muito hypado e muito feliz, só que eu tava com a sensação de que ia ter muitos mais episódios. Porque eles deixavam tudo pro final. Era tudo um gancho, era tudo uma coisa, era tudo um plano que vai ser executado, era tudo uma coisa que vai dar certo quando a gente estiver na batalha final. É tudo pro dia 6 de novembro. E é isso, ficou por isso mesmo. O que a gente vê de importante para o desenvolvimento da série, o que a gente vê de importante para a mitologia da série são coisas que acontecem em 5 minutos, em 10 minutos, em um diálogo expositivo, em um jeito ridículo e patético que eles deram de bandeja para os personagens e para o público. De resto, o que é de desenvolvimento, o que é de importante para a série ter ali conteúdo, fica para o episódio final. Se você parar para pensar, o resto que acontece ali é enrolação. Não leva a lugar nenhum. Você não tá indo para lugar nenhum. E você percebe isso porque no início do episódio você sabe de uma coisa e no final do episódio você sabe o mesmo que você sempre soube há 10 anos atrás. Início de um episódio, você sabe de tal coisa, no final do episódio você só sabe de uma coisa a mais. Ou você nem sabe, você fica mais confuso ainda, você nem sabe o que eles estão querendo dizer com tal coisa. Eu amei muita coisa desse volume e eu vou falar mais na parte com spoilers, porque eu preciso dar esses exemplos. Ainda mais porque foi um volume bem polêmico, as pessoas polemizaram ele, reclamaram dele, falaram muito mal dele e eu discordo sobre muitos aspectos. Então eu vou falar mais quando eu falar com spoilers.
Porém, eu não posso deixar de dizer as coisas ruins, que foi o que eu percebi sem spoilers. E uma coisa que acontece desde sempre em Stranger Things, mas que tá mais problemático do que nunca, que é não há risco real. Os personagens passam por situações vendidas como invencíveis e vencem com facilidade. Não há consequências, não há problemas, nem grandes riscos. Se a proposta de Stranger Things era fazer uma série apenas sobre amizade, se a proposta de Stranger Things era fazer uma série completamente fofa e Dungeons and Dragons, e é uma aventura, olha que legal, infância, eles não teriam feito o que eles fizeram durante os 10 anos. E isso eu estou me referindo, inclusive, da primeira temporada. Stranger Things não é só feito de amizade. Stranger Things também é ação, Stranger Things também é suspense, Stranger Things também é ficção científica, Stranger Things é governo, é um monte de coisa acontecendo por trás de um monte de gente. É um monte de coisa terrível acontecendo que adiciona consequências aos personagens. Stranger Things se vende como épico. Os trailers deles, o marketing deles, eles se vendem como épico. E não dá pra você fazer uma coisa épica se o público não tem nem medo da consequência que você vai adicionar pros personagens. A gente sabia que todos os personagens iam sobreviver, a gente sabia que todos os personagens iam ficar bem desde o início da temporada. E isso é um tiro no pé deles, porque a gente não tem medo do que vai acontecer em momento nenhum. Quando tal coisa acontece, tal risco que eles botam pro personagem, e era pra ser claramente uma cena onde tá todo mundo gritando, onde tá todo mundo, meu Deus, tal pessoa vai morrer, tal pessoa... A gente não fica, porque não tem como, eles não deram desenvolvimento pra isso, eles claramente não matariam tal personagem, então... Stranger Things faz isso desde o início da série e agora está extremamente saturado, porque são 10 anos, são 5 temporadas, a gente já sabe o jeito que eles fazem, a gente já sabe o padrão. Então é muito nítido que eles não têm coragem para matar os personagens, para dar consequências reais aos personagens, e isso estraga completamente a experiência do público, porque a gente fica sem medo, a gente fica sem emoção, a gente fica... sem aquela coisa épica de, meu Deus, será que tal personagem vai morrer? Meu Deus, será que tal personagem vai fazer tal coisa? Será que ele vai se lascar? Será que vai ter tal risco pra ele? Não, todos eles estão de boa, sem risco nenhum, e é isso. E ainda tem a questão das composições das cenas que eles fazem, porque simplesmente tem cenas onde é impossível o personagem sobreviver. É uma cena onde é impossível, se aquilo ali acontecesse na vida real, o personagem sobreviver. Todos os personagens protagonistas passarem a limpo. Todos eles não terem nenhuma consequência. Então o que é que você diz pra mim? Que a sua série, ela é épica, ela é assustadora, o vilão é invencível, só no gogó. Porque na prática você mostra pro seu público inteiro, você descredibiliza o seu vilão, você descredibiliza a sua história, porque você tá mostrando pra audiência que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Independente do que aconteça, independente do tamanho do vilão, independente da grandiosidade da cena, independente se tem vários militares apontando armas pra você, você vai ficar de boa, vai ter tiro e você vai ficar de boa, vai ter morte de um monte de figurante treinados, mas o protagonista, que não tem nada a ver com nada, vai ficar de boa. E esse poder do protagonismo tira a emoção do público. A gente fica com emoção com as cenas fofas, a gente fica com emoção com as cenas dramáticas, mas Stranger Things vive muito de cena de ação. Stranger Things, principalmente nessa temporada, investe muito, apela muito para cenas de ação, para cenas de complicações, para cenas de, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E a gente sabe que não vai. Então nessas cenas, que são muitas nessa temporada inclusive, a gente fica sem emoção, sem medo do que vai acontecer. E eu vou fazer um vídeo apenas para o final, mas nós temos aqui um final infiel com o que a série construiu. Muitas coisas em aberto, furos, coisas importantes que não tiveram explicação, que não faziam sentido acontecer, e futuro injustos com os personagens. Gente, eu não tenho nem o que dizer sobre esse final, porque eu acho simplesmente ridículo, eu acho horrível, horroroso, e eu realmente não esperava, principalmente pelas promessas e expectativas que eles fizeram durante muito tempo. Desde que a 4ª temporada saiu, eles fazem um hype pra esse final, eles fazem hype da 5ª temporada há muito tempo também, só que sobre o final, que eles dizem que é perfeito, que eles dizem que, nossa, é o melhor desfecho que eles poderiam ter feito. Cara, eles foram tão injustos com o que a própria série construiu. Eles foram tão injustos com os personagens que eles mesmos criaram. E isso é fato. Você pode gostar do final de Stranger Things, mas você tem que reconhecer que foi infiel com o que a série fez. O final não me agradou por causa de uma opinião pessoal. Poderia ser também, mas o final não me agradou porque, para mim, como uma pessoa que
pensa na série, que analisa a série, que pensa no que é melhor pra série há muito tempo, não faz sentido, não é o melhor pra série. Aquele final foi 100% ridículo com o que a série fez. E eu vou especificar tudo que eu achei de ruim, tudo que eu achei de bom, porque o episódio inteiro não é horrível na minha crítica só do episódio, mas eu também tinha que falar aqui que esse volume 3 pra mim foi completamente ridículo. Então foi esse o vídeo, pessoal. Logo mais teremos o vídeo falando do segundo volume com spoilers. Já dá o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo, fui!